Você conhece o Mulher no Cinema, o site que celebra as mulheres em frente e por trás das câmeras? Meu nome é Luísa Pécora, eu sou jornalista e criei Mulher no Cinema para discutir igualdade de gênero nas telas. Eu convido você a participar dessa conversa e a conhecer o cinema feito por mulheres ao longo da história e ao redor do mundo. Acesse mulhernocinema.com e acompanhe nas redes sociais. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 641. Eu sou Rafael Orinelli e hoje temos aqui comigo Fabiana Lima. Oi, Rafa. Oi, Dani. Tudo bem? Sempre bom estar de volta aqui pro podcast Cinemação. Eu não sei nem qual é o número, Rafa, do meio das minhas participações. Eu já perdi a conta já. Pois é, você é uma das que mais tem participação aqui, Fabi. Que ótimo, fico muito feliz e eu acho que hoje vai ser uma super conversa, né? O tema já vai instigar aí a gente e eu espero que o pessoal goste aí do que a gente vai falar. Obrigada pelo convite. Muito obrigado você por estar aqui, ainda mais quando o assunto teve inspiração em um post seu, Fabi, que são sempre... Eu já falei isso pra você, mas eu adoro suas críticas, mas eu sou apaixonado pelos seus artigos. Obrigada, Rafa. Fico muito feliz mesmo, assim. Esse aí me deu uma dor de cabecinha na hora que eu tava escrevendo, porque o assunto é complicado, que só quem viu lá também o meu post no Instagram, os comentários, meu Deus do céu, é uma loucura. Mas isso, fico muito feliz, então, de ter inspirado este podcast. Que massa. E temos aqui também Daniel Cury. Opa, tamo aqui. Tô meio rouco, mas não calarão a minha voz, né? Mesmo jamais! Jamais tolerarei que tirem a minha voz de dizer as coisas que eu quero dizer. Exatamente. E é isso, brigadão, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos que vamos. Ô Dani, você sabe que esse lance que a Fabi falou, né, de dorzinha de cabeça é uma verdade, né, porque a gente divulgou também o artigo da Fabi lá no Cinemação e, cara, é sempre um assunto que vira um show de churume, né, nas redes sociais. Sim. E todo mundo tem uma opinião, né? Você não vê que ninguém falando assim, gente, não sei, vamos ver. Não, todo mundo precisa, né? Exatamente. Estabelecer e ter uma opinião extremamente... mas é um debate. Eu entendo que é um debate, mas o problema é que as opiniões são sempre muito fortes. E é sempre com muito bem tóxicas, geralmente, né? Esse que é o problema. Pois é. Muito bem, meus amigos, olha só, nós estamos aqui, e até para contextualizar, né, do que a gente está falando, bom, a Fabi lançou um artigo aí no finalzinho ali de março chamado Obra versus Artista, o caso de J.K. Rowling, e onde ela faz uma reflexão, né, e na verdade o texto da Fabi, ela é bem autoexplicativo, assim, na verdade, né, ela faz uma explicação muito prática, fala um pouco de como isso atingiu a ela, assim, então ela nem fica apontando muitos dedos e tudo mais, e mesmo assim, né, esse tipo de postagem ainda assim gera algum tipo de discussão. Então olha só, a gente tá aqui nesse episódio, né, justamente para falar sobre algo que vai doer, vai incomodar e com sorte vai fazer você aí repensar a próxima vez que você for clicar ali em comprar um produto de algum autor ou algum artista polêmico, né, como num produto de Harry Potter, por exemplo. Hoje a gente vai falar desse tema que ninguém consegue evitar mais, que é se a gente pode separar a obra do artista, ou melhor, se devemos separar. Porque olha só, se você pegar o histórico, nós temos Woody Allen, que fez obras-primas e foi acusado de abuso sexual pela filha adotiva. O Roman Polanski, por exemplo, foi condenado por estuprar uma menina de 13 anos, fugiu da justiça e ainda assim ganhou um Oscar. O Pablo Picasso revolucionou a arte moderna e tratava suas musas como matéria-prima descartável
lamentável, levando 2 delas ao suicídio. E tem, logicamente, a J.K. Rowling agora, que criou o Harry Potter, mudou a vida de uma geração inteira, e hoje ela usa a fortuna que ela tem, que ela ganhou com essa obra, para financiar campanhas que excluem pessoas trans. Hoje, então, a gente vai mergulhar na filosofia, né, por trás desse debate. Vamos falar um pouco, por exemplo, de Roland Barthes, que é um cara que falou sobre a morte do autor, e vamos passar também por um movimento que se chama intentista, né, que diz que o artista tem responsabilidade sim sobre a obra que ele faz. Vamos falar de dinheiro, de consumo consciente, de quando apreciar a arte vira ato político e de por que o caso Rowling é estruturalmente diferente de todos os outros. A gente vai bater um papo sobre isso, e é isso, vamos bater um papo agora no segundo ato desse podcast. Eu comecei nesse podcast justamente mencionando esses casos de grandes artistas, né, que acabaram sucumbindo aí, né, e viraram grandes casos de polêmica, assim, por conta da sua visão artística, mas porque eles faziam também nas suas vidas privadas. Então, a gente tem, por exemplo, o próprio Woody Allen, né, que é um caso sem fim, assim. Em 92, a sua filha adotiva acusou o Allen de abuso sexual quando ela tinha 7 anos de idade, né, durante uma visita lá que eles foram fazer e tal. O Allen negou, o procurador do estado investigou, mas não apresentou queixa criminal e tal. A clínica que analisou o caso disse que a acusação não era credível, assim, né, sugerindo inclusive uma possível influência da mãe e tal, que era Mia Farrow. E ainda teve todo um lance, o juiz, né, do processo de custódia suspendeu as visitas do Alan a Dylan, né, que era a filha dele. Enfim, foi um caos. E uma das coisas que chamou a atenção é que depois disso tudo, né, quando você para olhar a obra, e isso é uma das coisas mais perturbadoras que tem, o Allen nos seus filmes, o Woody Allen, ele frequentemente, né, coloca um homem mais velho, intelectual, obcecado ali por mulheres muito mais novas, né, como protagonistas que estão ali e tal, e esses homens são simpáticos, são engraçados, são intelectuais e tal, e é lógico, isso não prova crime nenhum, mas é difícil da gente ignorar quando a gente sabe desse histórico. Tem o caso também do próprio Polanski, né, que lá em 77 ele foi preso e indiciado em Los Angeles, né, por 6 crimes contra a Samantha, que era uma menina de 13 anos, foi estupro com uso de drogas, sodomia, ato lascivo contra menor e tal, e por aí vai, e ele se declarou culpado, né, em relação às relações sexuais ilegais com menores de idade e tudo mais. E aí em 78, a véspera da sentença, ele pega um avião e vai embora, ele foge dos Estados Unidos, vai para a Europa, onde ele está até hoje. Onde ele está até hoje, na França, que é onde não, que é um país que não tem aqueles acordos de extradição, né? Exato. Tipo, claro, daí a pessoa tem que ser, né, a pessoa sabe que estando num país sem acordo de extradição, ela vai ficar mais tranquila do que se for para algum país que tenha e podem mandar de volta, né? Então tem essa questão também. Exatamente. E aí também é uma situação super bizarra, porque em 2010 uma segunda mulher, né, acusou ele de abuso sexual cometido lá em 82, quando ela tinha 16 anos, e aí passa o tempo e a gente vê ele levando um Oscar, né, em 2002, a Academia de Hollywood deu o Oscar de melhor diretor por O Pianista, né, com uma ovação ali em pé e tal, porque o filme, né, é impactante e tudo mais. E aí fica novamente, né, essa questão sobre o personagem, né, o homem que criou a obra. E a gente tem também esse caso da J.K. Rowling, que talvez seja o mais crescente agora, porque a gente está na véspera, né, de ver uma série saindo do Harry Potter e tal, e aí volta a discussão, porque a J.K. Rowling, ela começa lá em 2018 curtindo um tweet que chamava mulheres trans, né, de homens vestidos de mulher. Depois em 2019 ela
ela apoia publicamente a Maya Furstenstein, que era uma pesquisadora demitida, né, por afirmar que sexo biológico é imutável e que mulheres trans não são mulheres. Aí ela continua assim, 2020 tem mais coisa que ela publica, 2022 ela também se manifesta e tudo mais. Enfim, e aí que distingue, né, a Rowling desses outros casos é que o dano causado pela Rowling é um dano de um ativismo, assim, né? Ela é ativa, é contínuo, é financeiramente também sustentado por ela, e cada livro comprado, cada ingresso, né, que é colocado lá nos filmes e tal, nessa nova série da HBO e tal, gera uma receita para ela que daí tem o poder político dela ir contra essa minoria e tudo mais. Enfim, daí tem casos do Francis Ford Coppola, do Pablo Picasso e por aí vai. E eu queria começar justamente perguntando para vocês como é que é a relação de vocês com essas coisas, assim. Como que vocês fazem para assistir a filmes, né, sabendo, por exemplo, que o diretor é um criminoso? É uma pergunta que às vezes parece simples, mas ela tá no coração justamente desse debate, assim, né? Ela é uma pergunta difícil da gente pensar, pensando nessa cultura contemporânea, assim, que a gente vive com essas pessoas que aí estão, assim. Eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês se posicionam, se vocês mesmo assim consomem, ou se vocês evitam. Como que vocês veem essa situação na hora de consumir o entretenimento ou a obra de um artista que é sabido, né, desses crimes, por exemplo? Bom, Rafa, é complexo, né? Só essa introdução eu acho que já deu pra notar, assim, o quanto que esse é um assunto muito, muito complicado. E eu acho, assim, que pra mim tem muitas questões envolvendo esse assunto, porque além de mulher, né, antes de ser crítica de cinema, eu sou mulher, vamos colocar assim. Então, e eu tenho também as minhas crenças, né, eu tenho minha ideologia, enfim, aquilo que eu acredito, os meus valores e tudo mais. E além de tudo, como eu falei, eu sou crítica de cinema, então eu acho que é muito difícil pra gente, dentro da crítica de cinema, se afastar completamente de certas obras e certos autores. Uhum. A gente precisa ver de tudo, um pouco, é isso, essa é a verdade. A gente precisa ver de tudo, e principalmente não só no cinema, mas em várias outras artes, assim como na literatura, no teatro, na música, na arte, por aí vai. Então, eu tenho esse sentimento. Quando eu tentei escrever há 3 anos, antes desse último texto, eu tentei escrever um pouco sobre o que eu achava de tudo isso. É um outro artigo meu, né? Que inclusive tá citado nesse artigo de agora. Uhum. Eu fiquei me questionando muito em como que eu consigo, né, distanciar uma coisa da outra. E até certo tempo, eu achava que eu ia conseguir. Eu achava que eu ia super conseguir separar a obra do artista, mas na verdade, a verdade é que em muitos casos, o artista tá na obra. Uhum. Tipo o Woody Allen, ele tá na obra. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, ele tá na obra dele, e isso é inerente, assim. É claro que a gente pode criar a nossa própria relação com a obra, e aí eu chego nesse ponto que é um dos mais importantes, e é por onde, no geral, assim, ultimamente eu tenho visto, que é criar a nossa própria relação com a obra. E enquanto uma pessoa que fala sobre cinema, que escreve sobre cinema, que pensa sobre cinema, pensar criticamente sobre essa obra, sabe? Incluindo, claro, o que vem antes dela e o que fez ela ser o que ela é. Ou seja, incluir o debate sobre o artista, né, que fez essa obra também. Então, eu sinto que não apagar, né, o fato de uma obra ser problemática e discutir isso, e pôr isso em um holofote, talvez seja a única saída perante essas obras que se tornam verdadeiros cânones, né? Não tem como a gente desviar, por exemplo, de um Bebê de Rosemary do cinema, quanto crítica. Não tem como. Isso é impossível. Não tem como eu desviar de um Chinatown, não tem como eu me desviar de um Repulsa ao Sexo, que inclusive é um filme bem curioso, né, para o Roman Polanski, para ser o filme do Roman Polanski, mas enfim. Não tem como a gente desviar também de um Noiva Neurótica, Noiva Nervosa, assim como na arte não tem como desviar de um Guernica,
você vai ter que ver. É impossível. Você vai ter que reconhecer qual é a importância daquela obra dentro de um período, dentro de um contexto específico. E como eu falei, você acaba criando uma relação com aquela obra ao mesmo tempo, né? Então você cria uma relação muito particular sua com aquela obra. E a partir desse momento, eu acho que é aquilo que você falou, você citou aí do Roland Barthes, né? Sobre a morte do autor, né? Quando ele lança essa obra... a obra, ela é do mundo, né? Ela tem referências do mundo, ela foi feita com coisas externas também ao artista. Então, é um assunto muito complexo, realmente, mas eu tô tentando enxergar dessa maneira, assim, não apagar por completo. É a mesma coisa que eu faço, por exemplo, com filmes que são problemáticos, como talvez E o Vento Levou, que é um filme que a gente sabe que é bem racista, ou então O Nascimento de uma Nação, né? Que é a retratação lá da Ku Klux Klan. Mas, enfim... A gente tem que lidar com essas obras da maneira como elas são. É justamente isso, assim. Eu lembro de uma vez, em algum debate que fez, inclusive aqui no podcast, em algum podcast anos atrás, né? Que eu lembro de falar disso, assim, sabe? Beleza, talvez eu vá ver alguns filmes do Woody Allen, a gente tava discutindo isso, e acho que nem tinha tão claro essas questões, era tudo ainda mais sem a gente saber o que tinha acontecido de verdade. Mas enfim, e eu lembro disso, mas o importante é lembrar sempre, né? Ver e se lembrar disso, ver e saber do que você tá vendo. O que é importante, o que tem o que faz sentido, acho que em alguns contextos, e que acho que é uma coisa importante em várias questões, assim, sabe? Em vários tipos de autores. Quando a gente pensa em a obra do artista e vem do diretor como o autor de um filme, no caso, né? Então acho que tem essa questão que a gente precisa pensar, né? Não se esquecer. Eu acho, primeiro, que a gente precisa entender perfeitamente, que é perfeitamente compreensível e aceitável que muitas pessoas se recusem a ver um filme do Roman Polanski ou do Woody Allen, ou que façam questão de não acompanhar determinados, enfim, autores, quaisquer que sejam. Eu acho que isso é um ponto também que a gente precisa levar em consideração, então isso é perfeitamente plausível. Enfim, e aí tem uma coisa que eu acho interessante, e aí eu queria puxar um pouco pra literatura, né? Toda vez que a gente vai falar sobre separar a obra do autor, muitos debates vão cair em em autores de livros, né? Como o Monteiro Lobato, que tem falas extremamente racistas na obra dele, geralmente na voz da Emília, né, da boneca, lá nos Renações de Narizinho e nas obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu lembrei até do Coração das Trevas, que é um livro super interessante, que eu li não faz muito tempo, né, é do Joseph Conrad, né, que é um livro, inclusive, importante pro cinema, porque ele inspirou muito aquela ideia de você entrar, né, no rio, que tem lá no filme lá com o Marlon Brando e tudo mais. Enfim, tem uma série de camadas de pessoas canceladas. O Apocalipse Sinal, né? Isso, Apocalipse Sinal, no Apocalipse Sinal, que essa ideia, né, de você entrar nas trevas por meio de um barco e tudo mais. E é muito interessante no Coração das Trevas, só para as pessoas entenderem, porque ele é racista na sua essência, basicamente. É basicamente o cara morrendo de medo de entrar no Rio Congo, né, que acho que é onde ele entra. Isso, o livro acho que é do século XIX, né? E aí você vai lendo o livro hoje, com a cabeça de hoje, você fala, gente, os caras só estão vivendo a vida deles, entendeu? E ele enxergava, obviamente, pessoas africanas, negras, como, sei lá, né? Devia ser uma coisa, meu Deus, que assustador, né? E aí você vai lendo o livro e vai chegando e fala assim, nossa, mas você que tá invadindo a terra deles. E, obviamente, ele não tinha essa visão. O personagem, né, do livro não tinha essa visão, eu estou invadindo a terra de alguém. Ele tinha a visão de que ele estava desbravando esse mundo, né, e esse coração das trevas e tal. Enfim, toda uma questão. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque toda vez que a gente vai falar desses autores, a gente fala muito sobre o tempo deles, né? O Joseph Conrad viveu naquela época em que se tinha aquela visão, principalmente sendo um homem inglês. O Monteiro Lobato era um brasileiro branco que tinha uma visão extremamente racista, porque ele viveu, né, inclusive, acho, o período da escravatura, né? Não sei se ele nasceu nesse período, mas enfim, logo após isso, e ele retrata essa visão na obra dele. E eu acho que a gente precisa pensar também que a gente também está falando de pessoas que também são representantes de seu tempo. O Woody Allen hoje está super velhinho, isso não o isenta de nada que ele tenha cometido, né? Mas provavelmente ele tem esse pensamento, ele é carregado de um pensamento
que provavelmente que o leva a possivelmente ter cometido o crime que ele cometeu, do qual ele é acusado de ter cometido, os abusos, etc. E essa mentalidade que faz com que ele tenha criado tantos personagens no cinema, que tem vários, os filmes dele são assim, né? É um cara super velho encontrando uma mulher que é novinha e geralmente super pura. Então, assim, essa visão extremamente misógina de que é o homem que vai apresentar a vida para essa mulher, né? Ele que vai mostrar a verdade Ele geralmente é o cara culto, inteligente, que vai mostrar para essa mulher mais pura, mais sem grandes vivências, as verdades da vida, vai mostrar para ela as verdades da vida sexual. Ela provavelmente é virgem. Essa é uma visão extremamente misógina, né? E que tá presente em muitos homens, né? Assim, se a gente para pra pensar, né? Que é o homem que quer a mulher sem passado, né? Ele quer uma mulher que não tenha tido outros homens, que não tenha tido tal. Enfim, tô me alongando, mas tô querendo dizer assim, eu acho que isso é um ponto para se pensar, né? E no sentido de que essas pessoas vêm carregadas de uma história de um mundo que os fez assim, mas chegando ainda nessas questões, a gente precisa sempre também pensar, quando a gente está falando dessas obras e dessa separação, dessa tentativa de separação do autor e da obra, a gente precisa levar em consideração exatamente o que você falou no começo, Rafa, o quanto essa pessoa segue fazendo algo, ou segue defendendo algo, ou não, ou ela cometeu um crime e deveria ter pago por isso, ou teria cometido um crime e deveria se investigar, e quando ela segue fomentando isso, né? Então a gente fala assim, esses diretores, esses cineastas como o Allen e o Polanski, caso venham fazer novos filmes e lançar, e, enfim, o de Allen pelo menos acho que não tem projetos à vista, acho que ele já tá numa idade mais avançada, eles não estão fomentando, eles não estão em nenhum lugar falando, gente, façam isso aqui, ou, né? Então é uma questão diferente de um autor que tá estimulando isso, né? E aí entra em várias questões, por exemplo, dá pra pensar também no próprio Neil Gaiman, né? Que foi acusado de assédios e tudo mais. Recentemente a justiça inocentou, se eu não me engano, não deu a culpa pra ele. Mesmo assim, ele segue meio cancelado por parte de muita gente, nesse universo da internet, onde é tudo meio nebuloso e o cancelamento existe, quer a gente queira, quer não. E assim, a despeito de você gostar ou não, sentir vontade ou não de ler mais livros do Neil Gaiman, o fato ele não tá, sei lá, estimulando instituições machistas, por exemplo, ele não tá se pronunciando nas redes a favor de uma causa excludente, né? Então, acho que isso são questões que a gente precisa pensar, né? No fim das contas, as produções estão aí, os filmes estão feitos, os livros estão lançados, a questão fica muito a cargo da gente, enquanto consumidor, fazer as nossas escolhas, né? E uma das grandes críticas que eu acho que a gente precisa fazer também, não é só... Então, por exemplo, você falou, o Roman Polanski ganhou um Oscar. Na minha opinião, ele é um baita diretor, sabe assim? Ele não é qualquer coisa, ele é um puta diretor. Não sei se pros filmes que foram lançados na época ele mereceria, etc. Isso não é uma questão. Não acho que seja um Oscar errado no sentido artístico. Pra mim, o problema é como que teve um produtor, entendeu? Que topou lançar o filme dele e não questionou e não colocou uma condição para ele, de repente, resolver esse problema ou voltar para os Estados Unidos e cumprir uma pena. Você entende? A questão tem gente financiando. Esse é o grande problema. É aí que tá a questão, entendeu? É quem financia aquilo que vai condecorar uma pessoa que ou cometeu um crime ou cometeu tem questões morais a serem esclarecidas para a sociedade, etc, entendeu? A grande diferença, por exemplo, da J.K. Rowling para esses outros casos, porque nesses outros casos a gente analisa e entende, por exemplo, a conduta, né, dessas pessoas, do Polanski, do Allen, desses artistas, mas você
pede uma punição a essas pessoas, assim, porque elas cometeram um crime, né, no seu CPF, vamos dizer assim, né? Então a gente entende isso e fala assim, não, essas pessoas precisam ser punidas, tem que ser presas, precisam, né, sofrer um processo e tudo mais e tal. No caso da J.K. Rowling, ela, na verdade, ela tem um ato político com aquilo que gera uma causa que vai desembocar justamente em outra violência que não é atribuído diretamente a ela. Inclusive porque as desculpas que ela dá para se posicionar são desculpas que muitas vezes encontram respaldo na sociedade, assim. Então, tipo, fica fácil para ela se desculpar ou para ela, enfim, justificar, né, aquilo que ela tá falando. E eu acho que isso é uma coisa que fica difícil, é mais nebuloso, assim, da gente discutir. E aí tem duas linhas que eu acho que é interessante das pessoas entenderem, né, que são duas linhas de pensamento completamente distintas, que é o seguinte, se você se imaginar diante de uma pintura, de um livro, de um filme e tudo mais, você pode se perguntar assim, de quem que é a palavra final sobre o significado daquela obra, assim. E aí vai ter gente que vai falar que é a intenção do autor daquela obra, vai ter gente que vai dizer, por exemplo, que aquilo, a palavra final é de quem interpreta, então é do público, né? A partir do momento que a obra está no mundo, a interpretação daquela obra é do público. E essa pergunta é justamente o coração de um grande debate, porque você tem de um lado justamente essa famosa ideia, né, que a gente falou do Roland Barthes, que ele publicou, né, um artigo lá chamado A Morte do Autor, lá em 1967, e pro Barthes ele diz o seguinte, que não importa se o artista quis dizer A ou B, ou se ele teve uma infância difícil, qualquer coisa desse tipo. No momento em que a obra está terminada, o autor naquele momento ele morre simbolicamente, assim. E aí quem entra para dar continuidade àquela obra é o leitor, é o espectador e tudo mais. Então, a partir do momento que a obra está no ar, o autor morre e nasce um leitor, nasce uma pessoa que vai interpretar aquela obra. E ele via, por exemplo, o texto, né, não como algo original vindo de um gênio solitário e tal, mas como um tecido de citações, assim, de várias culturas, né? Então ele entende que aquele autor ele consegue compilar coisas de formas distintas e colocar aquilo. Então o autor ele vira apenas um escritor, ele vira apenas um meio de comunicação. Então ele não é dono de verdade de qualquer obra, assim. E o sentido real só acontece no encontro da arte com quem consome a arte. Então essa era a teoria do Roland Barthes. Por outro lado, surge o intentismo, né, que é um movimento que acha que essa história de morte do autor é uma forma de amordaçar o artista. Os intentistas eles acreditam que a arte ela pode e deve transmitir a mensagem que o criador planejou. Então, para eles, se a gente ignora a intenção de quem fez a obra, ninguém pode ser responsabilizado pelo que criou. Então, seria um perigo para a sociedade. Então, eles defendem que o artista ele está bem vivo, né, e que o sentido da obra ele é fixo e ele é definido pelo autor, enquanto o que o público sente é apenas uma significância pessoal de cada um ali. E alguns até deixam as marcas do processo, né, de criação bem visíveis ali, usando técnicas e tudo mais, justamente para mostrar esse rastro da sua intenção. Então a gente tem esses dois lados, né? Em resumo, a gente tem o Barthes de um lado falando que a obra pertence ao público e à linguagem, e o intentismo que diz que a obra é a voz do artista e a ponte entre a ideia dele e você, consumidor, né? E é muito loucas essas duas ideias, assim, porque quando você para pensar, tipo, para os intentistas, por exemplo, a teoria do Roland Barthes é justamente você tá amordaçando o artista, assim. Eles acham que a intenção do criador ela precisa ser vista ali e tal por conta disso, por conta de, então se o cara faz uma obra enaltecendo, tipo, temas polêmicos
éticos, né? Ou enfim, aí você então não pode responsabilizar ele, porque afinal de contas ele foi só um condutor, então não teria problema, né, dele fazer isso. Então é uma discussão profunda, né? Difícil. Eu acho que no âmbito acadêmico deve dar muito debate, muito legal, assim, no sentido de ideias meio opostas, mas se a gente jogar no bojo, nesse bolo aí, por exemplo, eu jogaria já que é pra jogar nomes de pessoas acadêmicas, se você jogar um Walter Benjamin com aquela coisa que ele fala sobre a reprodutibilidade técnica, sobre como, e discute, né, a arte na era moderna, assim, já como uma coisa, com essa ideia do consumo, eu acho que a gente perde um pouco isso, porque a gente vai ter a presença do autor, né, o autor como até alguém que tá representando a obra, que tá divulgando, que tá falando, sabe, assim, que se transforma geralmente numa pessoa famosa, né, na maioria dos casos, ou em boa parte, né? O próprio Picasso que vocês citaram, né? Tipo, antes dele morrer, ele era super valorizado e sabe, se ele era uma pessoa que não era diferente de alguns autores, de algumas pessoas que você ouve falar na história das artes, quaisquer que sejam, que você fala assim, a pessoa morreu super pobre e só depois descobriram a genialidade da sua obra. Aquele pintor que fez uma obra maravilhosa, ninguém deu bola na época, e só depois a gente valorizou. O Pablo Picasso não, ele frequentava os espaços das elites, etc. Então ele já estava nesse lugar de poder. E eu acho que a gente está citando aqui uma situação, um mundo de hoje em que esses autores estão justamente nesse espaço, diga-se de passagem, nada mais elite, mais burguês do que a bilionária de J.K. Rowling, já que a gente está comentando sobre ela, né? Que tem muito dinheiro, né? Um dinheiro absurdo. Eu acho que é realmente um debate muito complicado. Eu tendo a ficar com essa ideia de que é possível, plenamente possível, o espectador ainda ter uma relação individual com aquela obra que não necessariamente teria qualquer ligação com o autor. Então, eu acho que, assim, se a pessoa, por exemplo, entrar em contato com aquela obra e ela não souber qual é o contexto daquela obra, ela vai tirar ainda uma conclusão, independentemente, né, de ela saber que a obra foi feita de tal jeito, de tal intenção, de tal maneira, sabe? É claro que existem, por exemplo, quando a gente vai falar, agora eu vou falar de um lado muito crítico de cinema, né, quando a gente vai assistir a um filme e a gente entende, né, de teoria, história, linguagem de cinema, a gente sabe que o autor tem certas intenções no momento que ele usa determinados enquadramentos, por exemplo, ou quando ele usa uma trilha sonora específica. Enfim, a gente sabe disso, a gente sabe que ele vai empregar uma técnica para atingir um determinado fim, provocar alguma reação, provocar alguma emoção e etc. Eu posso ver aquele uso daquela técnica de uma maneira ruim. Eu achei péssimo. Eu achei manipulativo. Enquanto vão ter outras pessoas que vão ter uma relação tão profunda que elas vão achar que elas nunca assistiram nenhum filme daquele tipo, é o melhor filme da vida delas, né? E aí, são perspectivas diferentes, claro que a gente não tá falando de pessoas que estão assistindo o filme talvez pro mesmo fim, eu tô assistindo também claro que pra assistir, né, obviamente, como espectador, mas também pra fazer uma crítica, enquanto vão ter pessoas que não vão ter essa intenção e tudo mais, enfim, é estabelecida uma diferença. Mas eu acho que ainda assim, voltando à ideia inicial, eu acho que você vai ter uma relação específica com aquela obra. Eu olhei esse quadro X, não sei quem foi que fez. Eu posso olhar pra ele e entender muitas nuances dele e o autor não tá necessariamente, pode não ser necessariamente a mesma intenção que o autor queria no momento que ele fez. Esse é o grande ponto aí pra mim sobre essas teorias, sabe? Uhum. Uma coisa que eu queria levantar também é que aí já não sei se faz muito sentido nesse tempo, nesse tópico, mas que eu acho muito interessante, porque você, Rafa, falou sobre essa questão de eu cometi um crime, né, no meu CPF, algo assim. Sim, E aí eu falei nesse primeiro texto que eu escrevi há uns 3 anos, eu falei assim, nossa, o que me perturba também bastante sobre toda essa
questão do cancelamento em rede social, principalmente, é que a gente tende a colocar as pessoas no mesmo saco, na mesma peneira, sabe? Sim, sim. Não tem ali um filtro sobre o que a pessoa fez. E aí fica muito nessa, tipo, a pessoa traiu fulana, ou então foi abusivo com fulaninha, com o relacionamento que ele tinha. Mas aí você coloca no mesmo balaio essa pessoa e uma pessoa que realmente foi investigada e condenada, e julgada e condenada por abuso sexual infantil, de menor, sabe? Assim, você tá colocando na mesma esteira duas coisas que são diferentes. Assim, uma coisa é um desvio ético, outra coisa, ou moral, enfim, e outra coisa é um crime. É um literal crime. Total, né? Total. Como as pessoas falam. Então, assim, eu acho que esse é um problema muito desse momento que a gente está vivendo. Não sei se eu atribuiria a uma geração ou à rede social em específico, realmente não sei. Mas eu acho que existe essa questão, assim. Eu acho que a gente coloca muito as coisas, assim, de uma maneira muito, sabe, indiscriminada. E eu acho que isso também é perigoso, assim, no geral, Sim. sabe? Eu acho que a gente tem que analisar as coisas e muitas vezes as coisas têm muitas nuances, que é algo que na internet a gente vê pouco, assim. Claro que nesses casos, como a gente tá citando, né, do Polanski, do Woody Allen, etc., as nuances são bem menores, é algo bem mais objetivo. Exato. Mas ainda assim, perceba, ainda assim tem algumas nuances, como por exemplo, a gente teve o Woody Allen, aí como você falou, Rafa, ele não foi condenado. Pois é. Aí a gente pensa assim, pô, mas aí a gente tem uma desconfiança muito grande, que houve várias questões, e realmente tem um documentário, né, da Mia Farrow, da HBO, eu acho, que ela fala sobre isso, sobre o caso e etc, e a gente pode até pensar, realmente, pode ter tido alguma questão ali com o juiz, ou um descrédito, né, como você falou no início do episódio, em relação ao depoimento da filha, da Dylan. Então, tem muitas coisas que podem ter acontecido, mas factualmente ele não foi condenado. Exato. E aí, é muito complicado. E aí a gente volta pro Polanski, e o Polanski, ele foi perdoado pela vítima, que já é adulta, que já é uma pessoa que já tem, eu acho que já tem os seus 40 anos já hoje em dia. E tem uma foto, se eu não me engano, deles dois juntos, e eles tiveram uma conversa e ela perdoou ele. Ele continuou cometendo crime? Sim. E enfim, deveria ter sido condenado, deveria ter cumprido pena por isso? Claramente. Mas percebe como isso é complicado, sabe? A gente tem uma foto, a gente tem uma conversa, a gente tem toda uma situação dessa pessoa que sofreu esse crime, né? Perdoando ele, enfim, conversando com ele, fazendo as pazes, entre muitas aspas, né? Com isso. Então, são situações que realmente são muito difíceis. Assim, teve o Johnny Depp também, né? Com essa questão da Amber Heard. Enfim, muitos e muitos e muitos pontos e casos que me fazem questionar realmente essa questão. Assim, será que a gente poderia voltar um pouquinho e separar um pouco as coisas, em vez de colocar tudo, assim, no mesmo lugar, sabe? Às vezes eu sinto isso, assim. Sim, e entra o próprio lugar, já que a gente tá citando aqui, né, o da J.K. Rowling, que tecnicamente não está cometendo crime nenhum, de fato, né, assim, não existe talvez com uma legislação, sei lá, dependendo do que ela falar, a legislação brasileira vai entrar vai entender que vai ser uma LGBTfobia, que se equipara ao crime de racismo, mas provavelmente não seria algo nesse sentido. E aí a gente entra numa questão que é muito mais moral e muito mais de uma luta de uma parte da sociedade que é extremamente excluída, que tá lutando por inclusão e que ela insiste em fazer. Lembrando que, assim, vocês comentaram, né? Ela ajudou, não sei o quê. Não, gente, ela criou um fundo com o nome dela, um fundo de financiamento com o nome dela, para as causas que elas chamam de sex-based rights, que são direitos baseados no sexo da mulher e que são super excludentes com a comunidade trans. E a gente tem que entender também que tem uma boa parte da população, inclusive, que inclusive super vocal nas redes sociais e tal, que acha que ela está corretíssima, né? Que entende que ela está plenamente fazendo o mais certo possível. Então, assim, são elementos
diferentes, cada história é uma, Exato. né? De autor e tudo mais, né? Não, e eu acho que isso que vocês estão falando é muito importante para as pessoas entenderem, porque assim, inclusive, o Allen, né, o Woody Allen, ele foi citado nos arquivos do Epstein agora, e tem lá uma conversa, inclusive, da esposa do Woody Allen conversando com o Epstein para ver se ele consegue ajudar a filha a entrar na faculdade, e aí tem todo um rolo lá e tal. Então assim, é um cara que tá sempre envolvido com esse tipo de coisa, sabe? A gente toda hora que vê, que cavoca essas situações, você vê que ele tá ali, ele aparece sempre com essas personalidades, né? Inclusive com Epstein, que é enfim, um ser humano horroroso, né? E no caso da J.K. Rowling, esse negócio que você falou de repente as pessoas, tem muita gente que acha que ela está certíssima, é isso mesmo, você olha os comentários que aparecem na internet, tem muita gente falando, não, ela é a verdadeira feminista, porque ela está defendendo as mulheres, só que eles não colocam na conta que ao fazer esse tipo de defesa, ela está estimulando o extermínio de pessoas, e que isso é claramente um discurso fascistoide, entendeu? Então a gente precisa prestar muito atenção nisso. E o que eu acho que fica muito claro aqui, conversando com vocês também, é que a gente está afirmando e reafirmando e tal, que acima de tudo, pessoas que cometem crime ou pessoas que estimulam o crime, né, elas precisam ser punidas antes de qualquer coisa, independente delas serem artistas excepcionais, mas elas precisam ser punidas. Então, o Polanski foi condenado e fugiu, devia ter cumprido pena. O Allen tem várias situações que a gente não sabe por que ele não foi condenado, mas quando a gente vê também essas conexões que ele tem, né, com pessoas super poderosas, dá para entender que, né, pode ter acontecido algum tipo de manipulação ali. A J.K. Rowling é uma pessoa hiper influente, né, com milhões e milhões de dólares na conta dela, então, acima de qualquer coisa, essas pessoas precisam ser punidas pelos crimes que cometem. E aí, só pra uma coisa pra comentar que é importante, pra quem, caso alguém não saiba, eu até comentei, não sei se você me chamou por causa disso, Rafa, mas eu escrevi lá no meu Substack, né, sobre a questão das escolhas que a gente faz. E eu comentei, falei, gente, o Harry Potter, os livros do Harry Potter foram fundamentais, eles mudaram a minha vida no sentido de que eu determinei coisas, eu fiz amizades, eu transformei boa parte da minha juventude por conta do livro. Gente, eu praticamente aprendi inglês, porque eu não queria esperar a tradução, né? Eu não tinha o inglês tão bom assim, e foi isso que me fez me adentrar no idioma, e hoje eu dou aula de inglês. Das coisas que eu faço, uma delas é dar aula de inglês. Sem contar experiências como viagens internacionais, etc. Então, assim, foi muito importante para mim. Foi praticamente formador, assim, em vários aspectos. E eu, em nenhum momento, me arrependo disso, entendeu? Eu fico na dúvida se eu tivesse uma tatuagem referente a Harry Potter, se eu cobriria ela ou se eu entenderia como parte da minha história. E muito do que eu faço hoje, no sentido de não me importar com a franquia, antes até das questões da J.K. Rowling, eu tenho, para mim tem uma questão com o mercadológico. Eu nunca gostei muito dessa coisa excessiva de gente maluca comprando varinha, boneco, tudo que você imaginar de Harry Potter. Isso nunca fez parte de mim, sabe? Nunca gostei muito dessa ideia. E começou a me irritar muito que passou 20 anos do negócio e tá um povo lá com 35, 40 anos falando, você é Grifinória ou Lufa-Lufa, sabe? Uhum. Falei, gente, eu li o livro, é muito bom, é maravilhoso, gostei, vamos ler outra coisa, vamos, falar da série nova, sabe, não só de Harry Potter. Tô falando isso justamente pra apontar pras pessoas assim, foi muito importante, e hoje eu consigo, eu tipo, peguei ranço por vários aspectos, né? E vejo muito além só dessa questão, a separação no sentido de falar, gente, pra que todo esse hype e tudo mais, entendeu? Não, e eu acho que tem uma coisa, porque essa discussão, o que a Fabi falou, eu acho tão precioso, assim, da gente levar em consideração, que é justamente a gente conseguir colocar cada coisa no seu devido lugar, assim. Quando a gente olha para pessoas que claramente, né, cometeram um crime e tal, a gente exigir que esses criminosos paguem
pelo crime que eles cometeram, é algo legítimo, assim, é algo que a sociedade, né, clama para que a gente possa viver num espaço mais seguro, né, e tudo mais. Então, quando a gente tem essas situações, por exemplo, do Polanski, do Allen e tal, que acabam não sendo condenados ou que fogem da justiça e depois são premiados e tudo mais, a gente está passando uma imagem claramente para a sociedade de impunidade, o que torna essa situação mais difícil da gente digerir, né? Porque a gente tá vendo que aquela pessoa que, né, tem N constatações assim do que ela fez, e aí a gente fica com essa sensação de impunidade. Daí, quando a gente relaciona essa pessoa à obra, tem uma parte que daí eu queria saber também a opinião de vocês, que é a seguinte: pensando no cinema, não em outros tipos de obras que são um pouco mais individuais, mas no cinema, que é uma arte muito coletiva, assim. Quando a gente para pra pensar e fala assim, pô, eu não vou mais consumir obra do Polanski ou do Allen ou de, sabe, de fulano, de ciclano e tal. Do lado dessas pessoas, às vezes tem pessoas que não tem nada a ver com aquele assunto, com aquele crime que aquele diretor ou aquele autor ali cometeu. E aí você fala assim, não vou mais consumir a obra desse cara. Quando você toma esse tipo de atitude, tem uma galera que trabalhou ali desde, sabe, a cozinheira do set que ganhou uma grana para poder estar lá, para sustentar a família, não sei o quê, até o cara que é o roteirista que trabalhou lado a lado com aquele diretor. E aí, um dos argumentos é esse também, que a galera fala, né? Tipo, pô, mas eu vou consumir porque eu gosto da obra desse autor, apesar de eu saber que ele é um escroto, que ele é horrível, mas eu gosto da obra dele porque também tem 200 pessoas envolvidas nessa obra e eu quero, de alguma forma, né, mostrar para essas pessoas que o trabalho delas foi relevante de alguma forma. Mas aí, tipo, às vezes a obra fica marcada porque aquele autor ou aquele diretor, tipo, cometeu aquele ato e tal, e aí gera essa consequência, assim. Como é que vocês veem isso? Porque essa é uma discussão que eu acho muito difícil de ter e muito difícil de você posicionar, porque eu entendo justamente quem quer consumir a obra, porque entende que aquela obra é boa e tal, e que aquilo de alguma forma traz uma coisa boa para aquela pessoa, mas eu entendo também quem se afasta das obras e fala, não, eu não quero mais contribuir, né, com essa pessoa de qualquer forma, assim. Sim, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar, assim como relacionado ao meio ambiente e a vários outros fatores, no mundo que a gente vive hoje, escolha individual, ela tá muito mais conectada a você com a sua moral e a sua consciência. Exatamente. Isso. Do que com mudanças na sociedade. As mudanças na sociedade viram de outra maneira. Então, para dar um exemplo, sei lá, ambiental. Se eu decido que eu não vou mais usar sacola plástica de supermercado, que não vou usar copinho plástico, ou que não vou mais, sei lá, só vou andar de bicicleta para não usar o carro, por exemplo, isso diz respeito a mim e às minhas escolhas. O mundo não vai deixar de ser poluído ou qualquer coisa por conta só de mim, né? Ele depende de uma série de mudanças, porque a maioria das pessoas não pode se dar o luxo de usar a bicicleta porque precisa do carro ou porque nem tem carro mesmo, vai andar de ônibus. A maioria das pessoas não pode se dar o luxo de escolher o plastiquinho, elas têm que usar daquele jeito porque elas não têm isso. A mesma coisa com essas questões. Então, por exemplo, é uma coisa que acho que é importante colocar aqui nesse programa. Se você que tá ouvindo vai ver a série do Harry Potter, beleza, tá lá, não tem o que fazer, sabe assim, ninguém vai te fazer nada contra você, ninguém vai bater em você, espero que não também, não é pra acontecer isso, e tá tudo certo, ela tá sendo feita, ela vai ser produzida, pessoas vão ver, a J.K. Rowling vai continuar com os bilhões dela, você assistindo ou não, essa não é a questão. Verdade. Entendeu? Sim. Eu acho que a questão é assim, tem a questão da escolha pessoal e tem a questão das lutas para que essas coisas não voltem a acontecer. Então, quando a gente fala da luta do feminismo, por exemplo, é para que você não tenha
um mundo de homens abusadores, de homens, né, que façam o que tantos homens fazem, e que em Hollywood a gente descobriu vários, né, o que tem de ator que já assediou, etc, né? E na questão das lutas, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+, contra essas questões, né? E discutindo essas questões que a gente está falando da J.K. Rowling, por exemplo, que são transfóbicas, porque tem toda uma discussão complexa sobre o gênero, né? Diferente de gênero e sexo biológico, de como essas lutas... Dan, mas só para provocar, só para te provocar mesmo, só para a gente deixar claro para quem tá ouvindo, eu queria entender isso, assim. Por exemplo, para você tem sentido uma pessoa que faz parte do movimento que luta, né, por enfim, direitos iguais, por tudo que envolve, né, a comunidade LGBTQIA+, a pessoa tá lá nesse movimento, e aí, só que dentro de casa ela assiste a série do Harry Potter porque ela curte. Tipo, o que você pensa disso? Assim? Não, então, eu não condenaria no sentido de falar assim, olha que absurdo, você tá fazendo isso. Tipo, seu hipócrita! Mas eu entendo também a pessoa falar isso, vai usar esse argumento de que mais pessoas participaram, eu gosto do ator que faz o fulano, do ator que faz o cicrano, da diretora de fotografia, sei lá. Pode usar isso. Tem uma comparação ridícula que eu tô pensando em fazer agora, que é do tipo assim, é tipo o pneumologista que fuma, né? Tem pneumologista que tá tratando um monte de gente com problema no pulmão, chega em casa, fuma um cigarrinho. Enfim, a questão é meio que isso, assim, sabe? São as escolhas individuais. Eu acho que quando você tá numa causa pra valer, você tende a realmente levar isso a sério, né? E falar assim, não... Porque, vamos combinar, tem muita série legal pra ver, tem muito filme legal pra ver, você não precisa ver né, só isso dessas pessoas. Mas enfim, acho que é isso, entendeu? Tipo, eu não condenaria, mas eu entendo que a pessoa que realmente tá que tá engajada, ela não vai sentir vontade. E aí entra isso, sabe? O tesão por aquilo, né? Você perde, você fala, não quero ver isso aqui, porque não me conecta mais, né? Eu acho que tem um outro fator também interessante que tem a ver com essa coisa de você conhecer o autor e aí interpretar melhor a obra dele. Muita gente começou a fazer isso, começou a ver elementos de conservadorismo em todos os livros do Harry Potter, né? A pessoa que, olha, tinha tal coisa, olha como ela foi preconceituosa com os nomes, né? Os nomes que não são ingleses são super básicos, né? Estereotipados. São, tipo, estereotipados. Cho-Chang são os 2 nomes mais comuns do chinês. Ela colocou na menina chinesa. Ela tem um pouco disso. Ok, é uma questão a se analisar, no sentido de analisar, de falar, olha que interessante isso aqui, mas é isso, tá escrito, é o livro, e beleza. Da mesma forma que a gente analisa de outros autores, né? E tem um outro fator que eu acho que é importante, que a gente tá aqui falando, que a gente sabe do Woody Allen, que a gente sabe do Polanski, que a gente sabe do fulano de tal, o que a gente sabe da J.K. Rowling, mas vamos combinar que a maioria das pessoas não sabe nada disso, entendeu? E não vai se inteirar. A maioria das pessoas vai ver a série e vai se divertir. Vai ver um filme, vai ver Chinatown e não... Quem é esse cara? Não sei, só vi porque o filme é bom, né? O filme dos atores que eu gosto e tal. Então, acho que tem essa questão também, sabe? Tipo, exige um conhecimento, e a mesma coisa com qualquer livro, né? De autores e tal. A maioria das pessoas vai lá na livraria, que livro legal, quem é esse autor? Ele nasceu em tal país, ele é de tal lugar, vou ler esse livro, gostei, não gostei, pronto. A maioria das pessoas não fica pesquisando as polêmicas ou as questões ou os crimes cometidos por determinados autores. Isso também faz parte, assim, sabe? Nem todo mundo é obrigado a ficar pesquisando tudo para consumir uma obra. Você vai saber o básico e vai ler, assistir o filme, etc., e tocar sua vida, né? Então isso também acho que é uma outra questão para se colocar nesse debate, né? Assim, sim. E você não pode obrigar as pessoas, olha, como assim você não sabe? Este autor fez desse jeito e agiu daquilo. Eu não lembraria do Picasso se vocês não tivessem comentado aqui, porque eu não lembrava dessas questões aí dele, entendeu? E, inclusive, não faz muito tempo, coisa pra caramba nos museus, e até onde sei, o dinheiro não foi pra ele, né? Porque ele já morreu, mas assim, tipo, não foi, não financiou-se nada por eu ter feito isso, entendeu? Eu acho que essa questão da micropolítica é uma coisa que eu tratei no meu texto de 3 anos atrás. Sim. Em que eu falava sobre essa questão do boicote, assim, que eu via muito esse boicote sobre essa perspectiva de algo que
francamente, eu não sei se é porque a gente tem essa visão pessimista ou se porque outras pessoas já são idealistas demais, mas o fato é que, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, isso não vai mudar nada, né? A série vai continuar acontecendo, J.K. Rowling vai continuar rica, independentemente se ela tiver o meu dinheiro ou não. E é isso, assim. E aí, ao mesmo tempo, o que eu penso é que também, né, por um outro lado, meu lado mais idealista, que fica em confronto, né, com o outro aí, o anjinho e o diabo, né, do meu lado, que fala assim, não, mas aí, se a gente não fizer também um boicote, por exemplo, como é que a gente também consegue mudar alguma coisa? Será que, sabe, eu fico nesse conflito, assim, meio, assim, complicado, porque no final das contas, por exemplo, a questão da MUBI agora, não sei se vocês viram, mas a MUBI teve toda essa questão com Israel, né? A situação de Israel, por causa do investimento que ela aceitou da Sequoia e tudo mais. E aí, simplesmente revelaram os números agora, né? E 200 mil assinantes foram embora da MUBI. Foi um pesadelo para eles, assim. Sim. Um pesadelo. É outro contexto, a gente não tá falando de autor, a gente tá falando de uma empresa e tudo mais. Mas é uma visão, assim, que um boicote em determinada medida talvez possa funcionar em alguns casos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que o Dani acabou de dizer. Mas, assim, no final a gente fica tão, assim, olhando pra esse mundo da maneira como tá e das coisas totalmente conectadas e de uma pessoa como a J.K. Rowling, que não é somente rica, como ela é muito rica, e a gente chega à conclusão de que isso não vai afetar ela. Exato. Né? Mas que talvez essa visibilidade que pessoas que escrevem sobre cinema na internet, ou que são influencers, ou mesmo os próprios atores de Harry Potter que chegaram a falar, enfim, publicamente contra essas falas dela, né, absurdas, e o comportamento dela e tudo mais, isso pode mudar em alguma medida, né? Isso pode fazer com que algumas pessoas percebam diferente, como é o caso meu, do Dani, que eu já sei, e tudo mais. E assim, só um fato aqui, um parênteses, eu tenho, tá, Dani, uma tatuagem de Harry Potter. Vou ter que admitir neste programa que eu tenho uma tatuagem do Harry Potter, tá? E eu fiz na época antes até da pandemia, assim. E eu já não tava mais acompanhando a série, nem nada do tipo. Eu já não gostava de Animais Fantásticos, nem cheguei a ver. Acho que eu cheguei a ver só o primeiro filme. Mas depois larguei, achei um porre, achei terrível. E aí, deixei pra lá, mas assisti aos filmes com o meu irmão. E eu era muito fã também de Harry Potter, assim. Eu li todos os livros, era obcecada. Eu fui pra todas as estreias. Enfim, tinha tudo, varinha, tudo. E assim, eu assistia com o meu irmão, sabe? Então, pra mim, naquele período, como ele era criança, ele tinha mais ou menos a mesma idade de quando eu assisti, pra mim foi importante. Então a tatuagem e mesmo assim os filmes, eles têm um significado pra mim, uma relação particular comigo. Hoje eu peguei ranço, assim como você. Hoje eu não assisto mais, acho que eu assim, nem lembro mais qual foi a última vez que eu assisti. Provavelmente foi nesse momento, que faz, sei lá, quase 10 anos que eu vi, não sei. Mas por aí. Então assim, acho que foi a última vez que eu vi. E eu não peguei mais, porque é isso, assim, pra mim perdeu o sentido, sabe? Perdeu a graça, perdeu o encanto, perdeu a magia, e por muitos fatores, eu acredito que não somente por conta de saber quem tá por trás, né, hoje em dia, dessa obra, e que continua ganhando dinheiro, que eu acho uma ganância também horrorosa, porque a série mal descansou, a verdade é essa, né? A Harry Potter mal descansou. A saga, a ideia de Harry Potter não descansou direito, pra mim, e já tiveram outros produtos em cima disso. Então eu vejo que é uma ganância muito grande que não faz muito sentido pra mim. É realmente puramente mercadológico na minha cabeça hoje em dia. E essa série, ela demonstra cada vez mais isso, inclusive. Esse é outro ponto, porque eu vi o trailer lá no X da série e eu fiquei abismada em como tudo é igual, só que é pior. Tudo é feito da mesma forma, só que pior. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, qual o ponto? Qual o ponto? Você vai fazer uma série de um filme que já existe, aí você, em vez de fazer outra coisa, ou sei lá, aproveitar essa oportunidade pra fazer alguma releitura, sei lá o que, não sei. Aí você vai e escolhe fazer até a mesma decupagem do momento em que eles se conhecem, sabe? É um produto muito claro de assim, fanservice. É isso, sabe? Tipo, não tem nada demais naquilo ali. Então, assim, pra mim não tem nada de novo, não tem nada de interessante, é ruim, é escura, é feia. Não faz sentido.
esse negócio que você falou, Fabi, eu ia até perguntar sobre isso, porque essa ideia eu acho que essa comparação ela é muito feliz também, quando a gente compara, por exemplo, com o que está acontecendo hoje, fruto dessas guerras, né, por exemplo. Porque quando a gente faz essa comparação, você vê assim que hoje existem alguns movimentos de boicotes a algumas empresas, né? Porque, por exemplo, você pega lá a guerra do conflito, né? Israel com a Palestina, por exemplo. Pô, daí tem o McDonald's que, enfim, doou algumas refeições para as forças armadas lá, as forças de defesa de Israel e tal. E aí houve um boicote, né? Contra o McDonald's. Depois, tipo, tem a Starbucks, a Coca-Cola, né? A Caterpillar, a Puma, que patrocinou o time de futebol israelense, não sei o que, tal. Então tem empresas que sofrem esse boicote por conta da guerra que tá acontecendo. Só que daí, se você pega uma pessoa que de repente tá consumindo, tá vendo esse negócio da guerra, tá lendo, tá entendendo, tá não sei o que e tal, aí assim, a pessoa tá na cidade dela, do interior, e aí ela deixa de consumir produtos da Coca-Cola do mercadinho do lado da casa dela, porque é da Coca-Cola. Daí ela não quer mais tomar o refrigerante que é da Coca-Cola, que tá do lado do mercadinho dela ali, entendeu? Por conta desse posicionamento político. Então, eu acho que tem essa questão desse consumo consciente, assim, que é, no fundo, esse entendimento de que decidir, né, onde que a gente vai colocar o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa atenção, acaba sendo um ato político e ético, né? E aí... Dentro de limitações, né? Dentro de limitações. Dentro de limitações estruturais, né? Do capitalismo, de tudo, assim. Exatamente. Porque daí, tipo, dentro também do debate, né, sobre separar a obra do artista, o consumo consciente ele ganha uma importância vital porque ele transforma o consumidor passivo em espectadores éticos ali, né, que reconhecem justamente que o seu suporte financeiro, que o engajamento e tal ajudam a sustentar carreiras, influências, legados e tudo mais, né? Uma coisa que eu ia comentar quando a Fabi falou muita gente possivelmente boicotando a série, eu realmente, assim, eu acho que é uma possibilidade que a série não faça tanto sucesso por conta disso. Tenho certeza não, mas eu imagino que uma parcela significativa que não vai dar audiência para essa série de maneira deliberada, né, assim, pode causar realmente fazer com que a série não faça tanto sucesso quanto ela faria em outras circunstâncias. Agora, se isso vai pesar realmente, se vai de qualquer forma fazer com que ela seja, sei lá, um estouro absoluto, tal, não sabemos e provavelmente não vai afetar tanto assim. E aí entra muito isso, quem consome, o quanto de importante, qual a importância dessa faixa que opta por ser esse consumidor consciente, né? No sentido de, tipo, por exemplo, sei lá, quantas pessoas vão deixar de comprar o produto da Coca-Cola porque ela patrocinou o que você falou. Que eu, por exemplo, não faço ideia, eu não sabia disso, entendeu? Então, quer dizer, além disso tudo, ainda exige que a gente saiba coisas e seja muito bem informado, coisa que a maioria das pessoas não tem tempo, né? E eu não tenho tempo de ver tudo que as marcas que eu consumo estão patrocinando ou estimulando e qualquer coisa do tipo, né? Então tem essa questão, assim, de, tipo, saber disso e o quanto esse público faz. A Fabi citou um caso interessante da MUBI. Por que é interessante? Porque é um streaming mais nichado, entendeu? E o consumidor da MUBI, com certeza, tá mais antenado, mais politizado, né? Mais antenado e mais politizado. Exato, é um público mais politizado. Como entendeu? Se a Netflix... um público de esquerda, né? Foi assim que veicularam, assim, que era um público muito de esquerda e que decidiu realmente não assinar mais. Então, assim, foi um pesadelo em muitos sentidos. Assim, não só por conta de 200 mil pessoas terem deixado de ser assinantes, mas também porque a declaração da MUBI foi péssima. Tipo, foi terrível. Então, eles lidaram, foi um pesadelo de relações públicas também, sabe? Então, assim, tem muitos poréns aí nesse caso específico da MUBI também. Sim, sim. E é isso, né? Tipo, uma Netflix fazer algo parecido, talvez essa perda não seja significativa, ou nem perde porque muita gente não vai conseguir cancelar. A Netflix é uma entidade já quase incancelável pra muita gente, em termos de, não posso parar porque tem isso, tem aquilo, ou minha avó usa também meu acesso e tal. Mas a questão, enfim, tem isso, e tem essa coisa que a gente fala, tipo, também é meio falácia a gente achar que o capitalismo nos dá muitas opções.
ações, né? Não é muito verdade, entendeu? Então, por exemplo, você deixou de comprar Coca-Cola, mas você comprar água da Cristal, é da Coca-Cola. Tem um monte de gente que fala que nunca mais vai ver Globo, porque a Globo é a Globo lixo, e não sai do Sport TV, que é da Globo, entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa. O capitalismo não é tão amplo, né? Tem essas questões do tipo, você fala, né? Enfim, todas essas questões assim, eu não vou mais consumir Coca-Cola, como se a PepsiCo fosse uma empresa super ética, né? Super ética, não sei. Sabe assim, talvez não. Então, assim, né? O famoso, como assim você é comunista, socialista, tem iPhone? Ou é porque a Samsung, por acaso, é uma estatal, né? Claro que não. Então, assim, exato, não tem muita escapatória, né, no capitalismo. E assim, muita gente no momento ali dessa questão da série, da J.K. Rowling e tudo mais, falaram assim, nossa, mas você tá criticando a série falando no X, né? Que é uma rede social do Elon Musk. E assim, se a gente for parar pra pensar, é uma dinâmica diferente, assim. Existem dinâmicas e dinâmicas também dentro do capitalismo, porque você tá falando de, por exemplo, eu tô consumindo a série de uma pessoa que eu sei que ativamente propaga discursos contra a existência de um grupo de pessoas, né? Um grupo inteiro de pessoas que existem no mundo todo. E aí, ativamente, também ela fez passar uma lei que prejudica esse grupo de pessoas no país dela, com o dinheiro que ela ganhou dessa série, dessa obra. Dessa série não, mas dessa obra, né? E aí, cuja série é derivada. E aí, ao mesmo tempo, eu tô colocando no mesmo balaio, mais uma vez, uma coisa que, por exemplo, é uma rede social, é um conglomerado de rede social. Por exemplo, eu vou usar o Instagram do Mark Zuckerberg e vou usar o X do Elon Musk para falar sobre isso. Por quê? Porque dentro da dinâmica de uma rede social, a gente não pode fazer nada, a não ser senão isso vai significar exclusão totalmente digital. Eu vou estar fora dos espaços de discussão. Exato. Então, assim, é uma outra coisa. Eu não consigo ver dessas duas coisas na mesma esfera. Mas para muita gente, sim. O que eu acredito que é uma falsa simetria e muitas vezes utilizada para justificar um lado. Mas você tá falando isso, mas você tá falando isso no Instagram, você tá falando isso no X, mas você tá... Sabe, assim, não é a mesma dinâmica também. Às vezes a gente tem que analisar o que a gente tá colocando as coisas uma do lado da outra, né? Então... esse ponto eu queria fazer também. E em relação a J.K. Rowling, eu acho que a gente tá deixando muito assim, acho que a gente tá supondo, né, que as pessoas saibam exatamente como é que foi que isso se deu. Mas eu queria dizer que eu fui ler o texto dela, né, o texto em que ela diz o porquê que ela saliou esta causa. E é um texto enorme, tá lá no site dela. E ela cita basicamente 3 motivos, eu acho, ela elenca alguns motivos, não lembro se são 3, são 5, enfim. Mas os motivos, eles estão muito, assim... Eles são absurdos, né? Pra falar a verdade, assim. Eles são bem absurdos. Um deles, inclusive, é uma inverdade total, que é sobre aquela lutadora de boxe, se eu não me engano, né? Que falaram que ela era trans, mas ela nunca foi trans, né? Então ela usa isso como argumento pra ela. Ela fala que, inclusive, as redes sociais e as dinâmicas de agora, enfim, estão fazendo com que as pessoas, as crianças e os adolescentes, principalmente, achem que são trans. E assim elas vão fazer transição antes do tempo, e aí elas vão destransicionar, porque existe um número de pessoas que estão destransicionando que a gente não conhece. Enfim, ela vai para uma parada assim, e cita inclusive pessoas que, para corroborar o argumento dela, mas que na realidade eu fui também procurar artigos científicos sobre essas questões de pessoas voltando atrás, né, em relação à transição, e não encontrei esse dado que ela diz que tem, sabe, que é subnotificado ou coisa do tipo. Talvez é porque não exista, talvez é porque não tenha, entende? Então, assim, eu acho que tem muita coisa do que ela fala que é, inclusive, muito próximo de um discurso de extrema-direita. A gente sabe disso. E isso, pra mim, também é algo que pesa, assim, a forma como ela fala, sabe? A forma como ela se posiciona nas redes e a forma como ela usa de inverdades é o mesmo mecanismo, é a mesma lógica do discurso de extrema-direita. Então, assim, isso é algo que me incomoda muito também, sabe? Porque não é só sobre pessoas trans, é um discurso também de extrema-direita. E aí, eu vou agora para uma fala que a Erika Hilton teve no Roda Viva. Ela participou do Roda Viva recentemente, e ela estava falando sobre isso, sobre como colocar mulheres trans como uma ameaça, justamente porque ela foi atacada não muito tempo antes dessa polêmica toda da J.K. Rowling, né, por ser escolhida a presidente da Comissão das Mulheres
né, se eu não me engano. E aí, assim, ela tava falando que colocar mulheres trans como grandes vilãs é mascarar uma caralhada de coisas absurdas e realmente terríveis que estão acontecendo no mundo em relação, por exemplo, às estatísticas de feminicídio aqui no Brasil. Só pra citar algo local aqui. E aí a gente não tem esse grande fantasma que circunda a ideia de que mulheres trans são homens que querem entrar no banheiro feminino pra poder estuprar mulheres. Sabe? Não existe. Não existe. Então, isso é muito revoltante, assim, pra mim. Então, quando você pergunta, Rafa, se uma pessoa que é envolvida com a causa, mas ainda é muito ligada com a série, vai assistir, e aí o Dani falou assim, eu não condeno. Eu julgo. Não, julgamos, com certeza julgamos. Não vou condenar. Vou julgar. Mas o que eu falei foi, a pessoa provavelmente não vai fazer isso, se ela for realmente... Exato, se ela for realmente, exato. Então, assim, concordo totalmente. Se ela for realmente uma pessoa que acredita naquilo, que acredita na causa, no caso que ela tá defendendo, ela não vai sentir nem vontade, como você falou, de consumir algo que vem dessa pessoa. Ô, Fabi, mas entra, por exemplo, numa coisa, porque eu tava dando uma olhada aqui em alguns comentários que a gente recebeu, né? E aí, lógico, tem gente que realmente pergunta assim, tipo, mas por quê, né? Por que vocês estão falando isso? Tem gente que não entende, tipo, o que tá acontecendo. Agora, tem outras pessoas que já chegam falando assim, tipo, pô, a J.K. Rowling é maravilhosa, ela é super corajosa, ela tá defendendo as mulheres e não sei o que. Então tem uma galera que compra esse discurso. E tem uma outra galera que chega falando assim, não, eu fiz uma pesquisa aqui e eu quero que ela continue ganhando muito dinheiro, porque, por exemplo, a J.K. Rowling doou dezenas de milhões de dólares, por exemplo, para pesquisa de esclerose múltipla, por exemplo, e veja como ela faz coisas muito boas também, combate a violência doméstica, ela também participou e tal. E aí tem uma galera que fica, mas se ela faz isso, então por que estão reclamando e tal? Então tem uma certa ambiguidade também nesse discurso que torna difícil também a gente dizer, tem coisas que ela fez ok, só que quando a pessoa chega com um discurso de extermínio de outras pessoas, galera, aqui já foi pro fascismo, entendeu? Aqui já não tá legal, não. E é uma ideia muito até eugenista, eu acredito, de quando você fala que existe um modelo ideal de mulher biológico. Sim. Sabe? Porque você tá colocando algo muito específico. Essa mulher, ela é desse jeito, é assim, com essas características, com esse... Enfim, que tenha útero, que menstrue, que tenha isso, que tenha aquilo. Sabe, assim, eu vou muito numa ideia, sempre fui, desde quando conheci, do feminismo interseccional mesmo, assim, tá tudo interligado, então não tem da Angela Davis, né, tipo, raça, sexo, cor, tá tudo interligado. Então, assim, quando a gente se opõe a mulheres trans, por exemplo, dentro do movimento feminista, o que a gente tá fazendo também é um ato de exclusão que pode levar à exclusão de outras mulheres também. Pois é. Eu vejo desse jeito, entendeu? É meio aquele argumento que, tipo, quando falam de Hitler, que, tipo, nossa, ele exterminou milhares de judeus, mas ele melhorou a economia da Alemanha, sabe? Tirou um monte de gente da miséria, sabe? Assim, tá, cara, mas não é isso. Não, mas não entra nem isso. Uma coisa que eu ia citar como exemplos práticos, assim, o caso da própria boxeadora, né, que chama Imani Khelif, né, que é uma boxeadora que foi confundida como uma mulher trans, que viram, né, e já teve vários casos no Brasil mesmo de mulheres cisgênero que foram impedidas de entrar em banheiros femininos porque acharam que elas eram mulheres trans. Então, é isso, assim, esse preconceito, ele, inclusive, cria um conceito de feminilidade e coloca em exclusão também mulheres que não ocupam esse espaço da feminilidade, né? Que não tem todas essas características consideradas por essas pessoas, né? Totalmente. Então, é isso, Dani. Muito bem lembrado. Tipo, essa transfobia, ela vai respingar nas mulheres cis também. Exato. Sim. e estatisticamente falando, assim, comprovadamente falando, como você falou, já tem casos sobre isso. Então, assim, mais uma vez, diferente do fantasma que sempre inventam de 1 milhão de coisas, incluindo essa questão do banheiro, que pra mim é uma das mais ridículas de todos.
Agora deixa eu perguntar pra vocês, né, pra gente fechar esse papo, porque assim, esse papo, né, tem... É infindável. Pra gente ficar horas, exatamente. Mas, por exemplo, tem uma pergunta aqui que eu acho legal também da gente tentar responder, né, de uma pessoa também que deixou um comentário lá pra gente, falando assim, uma pergunta que eu faço é, as pessoas que não consomem mais Harry Potter por conta do posicionamento da J.K. Rowling, também não consomem nenhuma obra de homens que são estupradores, pedófilos e que cometem violência contra as mulheres? Aí a galera começou a responder embaixo, isso aí, touché, tá. Daí tem gente que fala, não, é o cancelamento seletivo, né, só pra sinalizarem algum tipo de virtude e tal. Aí outras pessoas falando, não, eu não consumo, por exemplo, se a pessoa tem esses crimes, né, atrelados a ela, não consumo. Como é que vocês veem isso, assim? Vocês acham que existe uma certa seletividade mesmo nesses cancelamentos? Olha, muitas vezes sim, tem essa seletividade. Mas o que a gente tá falando aqui o episódio inteiro, eu acho, é que, por exemplo, nesse caso do Woody Allen, do Polanski, dos demais, do Picasso, enfim, a gente tem pessoas que, se a gente, por exemplo, escolher assistir num torrent... Tem gente que faz, né? Eu vou assistir no torrent. A gente não falou sobre isso, inclusive. Mas enfim, a gente vai assistir num torrent e aí eu não vou estar dando ingresso, vou estar dando dinheiro do ingresso pro Woody Allen, né? Eu vi gente falando isso. Eu vou assistir a série do Harry Potter no torrent, ou enfim, pirata, enfim, qualquer termo assim. São escolhas, até na questão de livros, por exemplo, você pode falar assim, vou comprar no sebo, ou vou achar o PDF, enfim. Tem essas questões. Tem a questão de que cada caso é um caso, né? Então, assim, aquilo que eu falei um tempo atrás aqui nesse episódio. Sabe, assim, o Roman Polanski, além de toda a questão que a Fabi contou pra gente, né? Tipo, ele conversou e de alguma maneira se resolveu, apesar de não ter cumprido uma pena a qual ele foi condenado, ele não tá financiando nada, sabe? Se ele não tá... Porque o problema da J.K. Rowling não é porque ela falou isso ou aquilo. Ela tá pegando o dinheiro dela e botando em fundos que são excludentes. E aquilo, de novo, para uma questão que a mim me é cara, entendeu? A mim é importante. E eu entendo que para algumas pessoas não é e faz parte, né? E assim, isso que ele falou, né? Então você vai deixar de consumir. Aí entra a questão. Esse autor tá vivo? Esse autor... né? Não tá, ele segue cometendo crimes, ele não comete mais. Enfim, tem uma série de questões. E também, vamos combinar, gente, a importância de uma coisa, sabe? Assim, tipo, sei lá, vocês falaram do Picasso, eu tenho certeza que tem algum outro artista plástico importantíssimo que tem questões super complexas, seja de questões... de tempos mais recentes, como Salvador Dalí, por exemplo, seja de tempos muito antigos em que a época era completamente diferente, né? Sei lá, se você for pesquisar aprofundadamente como que viveu o Rafael, não o Rafael Arinelli, o Rafael pintor, né? Enfim, como viveu o fulano, sei, e aí, cada caso vai ter uma questão, e aí tem algumas coisas que são, de fato, importantíssimas para a história do cinema, para a história das artes, para a história disso. Tem coisas que não são tão relevantes, e tem essas questões, né? Tipo, a J.K. Rowling, ela está viva e está ganhando. E aí entra também, assim, como isso vai chegar até ela. Porque, por exemplo, se você assina a HBO e vai seguir assinando porque você vai ver The Pitt, porque você vai ver, sei lá, filme da DC ou qualquer coisa, a série da HBO, ela capitaliza o tempo gasto com as séries e com as produções, entendeu? Independentemente de quanto você coloca lá de dinheiro na plataforma, entendeu? E é assim que o streaming funciona. O cinema, por exemplo, sei lá, se é um filme, ele funciona de outra maneira, embora também tenha a questão do tempo, porque esses filmes são comprados ou estão nas plataformas e é o tempo que você se dedica a eles. Hoje, né? E aí tem o ingresso do cinema que você vai lá. O livro é o que você compra o livro da editora e de fato vai a uma porcentagem para um escritor, para uma escritora, mas aí também tem o livro que você comprou do sebo, tem o livro do autor falecido que não vai mais para ele, tem uma série de fatores que são complexos e que daí depende de cada questão. Então quando o cara fala assim, se você não vai consumir isso aqui, você não pode mais ler ou consumir coisas de quem é estuprador, abusador, etc. De fato, se eu tiver conhecimento, eu vou evitar, mas aí varia de caso a caso.
né? Exato. E tem muitos desses que não estão financiando instituições, não são vivos e aí tem que ver se pagaram ou não pelos crimes que cometeram, se foram acusados de fato. Tem um lance meio de cadeia de consequência, né? De cada caso, né, Dan? Porque, por exemplo, quando a gente consome uma obra de artistas que já morreram, como você falou do Picasso, o foco do consumo consciente, nesse caso, é justamente a gente ter uma contextualização crítica daquilo, já que o dinheiro não tá mais financiando o autor ali. Então você consome de uma forma crítica aquilo, sabendo do que ele foi, como ele fez e tal. Agora, no entanto, o cenário muda drasticamente quando o artista ele tá vivo e ele usa os lucros dele justamente para causar danos reais no presente, que é o caso da J.K. Rowling, né? É o exemplo mais urgente que a gente tem dessa questão hoje, porque existe esse elo concreto justamente do lucro que é gerado por conta das obras dela do Harry Potter e essa atividade, né, que ela canaliza ali para financiar esses movimentos e pesquisas e tal que restringem direitos de pessoas trans. Sim. Então, quando você passa a consumir as coisas de uma forma um pouco mais consciente, e quando eu digo consciente é isso, é entendendo um pouco mais do contexto por trás daquilo, ou quem, né, tá financiando aquilo, a pergunta deixa de ser apenas sobre esse gosto estético da história e tal, e ele passa a ser, ao consumir isso, o que efetivamente eu estou financiando aqui, entendeu? Isso, eu acho que vai muito nessas duas questões, assim, eu acho que quando a gente fala da J.K., a gente tem esse ponto que é muito específico do caso dela. Eu acho que o dela é muito específico, assim. A gente tá falando de alguém que a gente já falou várias vezes aqui, tem financiado ativamente algo que o qual eu particularmente discordo veementemente. Então, eu não vou consumir. E além do mais, além de tudo, né, tem o fato também, vou pontuar aqui mais uma vez, de que a série me parece uma grande bobalhada. Então, assim, não tem nem sentido. Eu nem gostaria de fazer uma crítica sobre essa série. E aí, além de tudo, essa questão do consumo crítico, que eu acho que tudo vai acabar indo pra isso, né? Que você já falou e o Dani também já falou, Rafa. Que eu acho que é o que a gente tem que fazer com tudo que a gente estiver consumindo, assim, né? Se a gente quiser ter um mínimo de entendimento sobre aquilo que a gente está consumindo, sobre aquela arte, enfim. A gente vai ter que procurar o contexto, se a gente quiser também, né? Sim, tem isso também. Exato, se a gente quiser consumir criticamente, a gente vai ter que ir atrás e tentar entender, como eu falei desde o início aqui, eu acho que não é sobre necessariamente apagar essas pessoas ou as suas obras da história, mas sempre contextualizar elas ao momento, à pessoa, colocar aquela questão que a gente também perpassou aqui sobre o balaio, né, de o que essa pessoa fez, será que é um desvio moral, ético, qual eu discordo, ou é de fato um crime pelo qual ela deveria ter sido condenada e ter cumprido. E será, como o Dani falou também muito bem pontuado, se ela já cumpriu a pena, que aí já é uma coisa com a gente também, né? Porque essa questão de ser muito punitivista, né? A gente tem essa questão assim, a pessoa cometeu um crime. Mas ela já cumpriu a pena dela de 20 anos. Não, mas pra mim ela não deveria ser expurgada, não deveria mais fazer nada. Tipo, se ela era um ator, se ela era uma atriz, deveria ser mais contratada, mesmo já tendo cumprido pena, né? Vai ter muita gente que vai falar isso. Então, assim, N situações. Mas pra mim, enquanto crítica de cinema, eu preciso consumir. Foi isso que eu cheguei à conclusão. Já colocando aqui pessoalmente, né? Meu lado pessoal, assim. Minha opinião pessoal. Eu vou ter que consumir. Mas e aí? Como é que eu consumo? Foi essa questão que eu esbarrei, né? Como é que eu consumo certas obras? Eu não é que eu vou consumir tudo, mas como é que eu vou consumir certas obras sabendo do que eu sei, sabendo do autor, sabendo de tudo isso? Eu vou, com certeza, consumir elas de uma forma crítica. Eu vou ver, né? Eu vou enxergar certas coisas, por exemplo, como vocês mesmos, a gente falou aqui nesse programa. Se eu assisto um filme do Woody Allen, muito provavelmente eu vou ver muita coisa do que ele provavelmente fez nas obras dele. Porque tá ali. A verdade é que tá ali. Ele pode não ter feito, pode, mas tá ali.
Muita coisa tá ali. Então, assim, tem essas visões que a gente vai passar a ter, como, por exemplo, passaram a ter da J.K. Rowling, como o Dani falou, né? Essa questão dos estereótipos, dela ter colocado ali algumas das visões dela. Então, tem muita coisa disso. Então, no final das contas, tem muito do autor na obra. Eu acho que as duas coisas, uma coisa não anula a outra. Vai ter muito do autor na obra e vice-versa, da obra nele e tudo mais. Vai ser uma relação ali que vai ser estabelecida. E ao mesmo tempo, eu também, enquanto espectadora, enquanto consumidora, posso ter a minha relação pessoal com aquela obra e ela pode ou não ser crítica. Eu posso escolher também se ela vai ser um consumo crítico ou não. Particularmente, mais uma vez, eu acredito que se você quer ter, né, um consumo crítico, fica a seu critério. Se você não quiser também, você que sabe o que você está fazendo. Eu já acho que o nosso tempo é muito precioso, principalmente para quem não se dedica a estudar sobre cinema, estudar sobre televisão, enfim, sobre qualquer tipo de arte, para ficar gastando com certas obras ou com certos autores. Sabe? Eu, por exemplo, não vou... Eu fiz essa escolha há muito tempo atrás de... vou falar sobre o filme do Woody Allen, por exemplo. Talvez eu fale sobre o Noivo Neurótico e o Noivo Nervoso. Eu adoro esse filme. Né? Aí eu vou falar sobre esse filme. Mas, ao mesmo tempo, eu falo sobre um filme do Woody Allen, mas eu falo sobre 5 filmes dirigidos por mulheres que eu acho que as pessoas precisam conhecer. Perfeito. Ou então, sabe, eu falo sobre filmes nacionais e por aí vai, assim. Por exemplo, recentemente eu assisti ao filme do Carlos Reichenbach, né, do Carlão, que é o Alma Corsária. E tem muitos filmes do Carlão que eles me incomodam. Aqui falando já uma coisa que eu até escrevi no Letterboxd, que me incomodam no sentido da visão dele sobre a mulher operária e a mulher suburbana. Tem muitas questões ali que são muito complexas que ele aborda em relação ao desejo do corpo feminino dentro de um ambiente extremamente violento e machista. Então, aquilo ali, por exemplo, me incomoda. Eu sei que é um olhar, certo? Eu sei que é um olhar e eu sei que isso pode ser debatido. E aí é que tá a questão, né? Isso pode ser debatido. Será que isso foi feito porque ele é um machista? Ou porque é um fruto do seu tempo? Ou porque isso, ou porque aquilo? Não, aí é que a gente vai falar. Criticamente, pensar criticamente esse filme, pensar criticamente o cinema dele. E assim a gente pode fazer com várias obras e vários artistas, né? Então eu acho que, assim, na maioria dos casos é o que eu penso, né? Mas o caso da J.K. Rowling é muito específico, de fato. Então, assim, eu acho que é isso, a conclusão é essa. A gente tem muitos casos e eles podem ser vistos dessa forma, e o caso dela é um caso que eu acho que ainda vai ser muito estudado, viu? Sim. Eu espero que seja, inclusive. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de bom aí pra gente essa semana? Vamos lá. Vou indicar 2 leituras e uma coisa para assistir. Boa. O primeiro é um livro que eu li recentemente, que eu terminei de ler recentemente, que é A Elegância do Ouriço. Ele já tem uns anos que ele foi publicado, esse livro. E eu gostei muito dele. No começo, eu demorei pra gostar muito dele. Eu demorei. Essa frase é ótima. Eu demorei pra gostar muito dele. Então você gostava já um pouquinho. Não. No começo tava interessante. Aí depois eu falei, nossa, eu gostei dele, realmente. Ele é um livro muito bom. Legal. Mas ele tem, enfim, vamos lá. Chama A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, né? É um livro francês. Se passa num prédio de luxo em Paris, basicamente. E nesse prédio tem 2 protagonistas, vamos dizer assim. Uma delas é uma mulher que é tipo uma... Não é porteira que fala, ela é a zeladora, não vou lembrar o nome que eles usam no livro, mas enfim, ela cuida de tudo lá. E a outra é uma menina super dotada, né, que já leu tudo, sabe tudo, manja de tudo mais. E essa menina não vê sentido na vida, porque ela é tão inteligente, assim, e vê muita futilidade na família dela de ricos que não vivem, né, nada que preste. Não tá vendo muito sentido na vida. Essa é meio que a história, um momento elas vão se encontrar. Como a autora é uma filósofa, tem vários capítulos que são reflexões dessas protagonistas, que nada mais são do que essa filósofa
colocando os conhecimentos dela, colocando as questões dessas personagens que sabem muito, até porque essa mulher que é a zeladora lá do prédio, ela é uma zeladora muito culta, ela é uma pessoa que, apesar do lugar que ela ocupa na sociedade, ela teve acesso muito à educação e tal. É um livro bem legal, tem um filme francês que adaptou esse livro, mas eu não consegui achar ele pra assistir, não é fácil de achar. Mas o livro vale muito a pena ler, e já foi lançado há um bom tempo, tal. A Elegância do Ouriço. Depois eu vou indicar uma outra leitura legal para quem gosta de fantasia, de ficção especulativa, como a gente fala, que é a revista Cascártica. A revista Cascártica, eu faço parte do Fantástico Guia, que é um grupo de pessoas que toda segunda-feira a gente se reúne online, cada segunda tem um tipo de aula diferente, digamos assim. E a Cascártica é uma revista de contos fantásticos e é uma revista escola, né? Ou seja, os contos de lá são de pessoas que estão nesses grupos, né? E tudo mais. Essa revista estava sendo produzida antes de eu começar a participar e ela é gratuita. Então vai ficar o link, né, aí no post. É fácil, você acessa o site e você consegue baixar ou a versão PDF ou a versão EPUB, que fala, né, que é para Kindle. Eu baixei até o EPUB e coloquei no meu Kindle depois. Acho que tem um esqueminha de você mandar por e-mail até pro seu Kindle, ou pelo cabinho mesmo. E ler no Kindle se você quiser, para quem tiver e tudo mais. É muito gostoso, são contos super legais de ler, uns um pouco mais curtos, outros um pouco mais longos, e todos de fantasia, e é uma ótima forma de entrar no mundo da fantasia, quem não tem tanto hábito de ler, ou quem gosta de ler e não tem tanto hábito de ler livros longos, mas quer ler contos. É bem legal, e são autores brasileiros, acessíveis, que estão aqui produzindo. Tem um conto só que é traduzido, vale muito a pena de acompanhar. E é um pouco jabá, porque eu tô participando, né, dos encontros do Fantástico Guia. Sim. E por fim, eu quero indicar um filme que está na HBO, inclusive, que eu achei muito legal, assim, me surpreendeu muito. Que é um filme chamado Oi Sumido, e que em inglês, o título em português não tá muito bom, tá? A tradução não é das melhores. Porque em inglês é Oh Hi, só O, vírgula, Hi. Tá. Só que tem um sentido, tem um trocadilho com uma coisa do filme que tem a ver. Então, faz mais sentido o título. Se eu fosse o tradutor do filme, eu colocaria outro título. Mas, enfim, sem problemas também. É um filme com o Logan Lerman e a Molly Gordon. Eles são um casal que vai viajar, passar uns dias numa casa... Essas casinhas, assim, tipo, né? Num campo, assim, com tranquilidade. Só que aí, eles resolvem fazer uma brincadeirinha de se algemar na cama, porque eles encontram uma algeminha. E a coisa descamba por uma situação muito bizarra, porque eles vão se descobrindo, entendeu? Ele, de certa forma, pensando bem, ele conversa até um pouco com o drama que tá nos cinemas, né? Tem até crítica no Cinemação, né? Da Fabi, né, Fabi? Viajei aqui, mas crítica da Fabi. Sim. Enfim, conversa um pouco, mas ele é muito divertido, assim, é um filme muito legal, porque as coisas vão acontecendo, coisas meio absurdas, e ao mesmo tempo ele tá falando sobre relacionamento, sobre, sabe assim, o lugar do homem e da mulher, ou como as pessoas... como a geração millennial e até a geração Z lida com os relacionamentos e tudo mais, e com o quanto se conhece, o quanto se doam para os relacionamentos, essas questões, dá para discutir isso, mas acima de tudo, assim, é engraçado, é divertido, não é um filme longo, deve ter 1h30, é 1h30 de filme, assim, e é muito, muito gostoso, assim, me diverti muito, me surpreendi muito com esse filme e vale muito a pena assistir. Boa, tá aí, então, 3 dicas aqui, 3 planos detalhes que o Dani trouxe pra gente, lembrando você que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link aqui no post, né, então se você não pegou alguma coisa, é só ir lá e ver o que cada um indicou, clicar e você vai ser direcionado por tudo que a gente tá falando aqui. E você, Fabi, o que você trouxe de bom pra gente aí? Ai, Rafa, eu tava lembrando aqui de um texto que eu tinha lido quando eu postei esse post no Instagram. O mesmo texto, né, que tá no Cinemação, eu também postei no Instagram. No Cinemafilia. E aí, teve uma pessoa que falou pra eu ler um texto chamado What Do We Do With The Art of Monstrous Men? Que fazemos com a arte de homens monstruosos, né? E é de uma autora chamada Claire Dederer. Eu vou colocar aqui o link, inclusive, do texto. E é um texto muito interessante sobre o tema que a gente conversou hoje. Eu acho que ele vai ser provocativo. Ele foi bem provocativo quando eu li na época. Porque tem algumas coisas que ela questiona que são muito interessantes sobre o tema, assim, do cancelamento, né, da obra, do artista. E ela também traz para um lado muito pessoal.
que foi o que eu trouxe nos meus 2 textos sobre o tema. E ela vai falar sobre a experiência dela assistindo Manhattan, do Woody Allen, que por sinal é um filme que eu ainda não vi. Então tá na minha lista há um tempo aí pra ver por causa desse texto, principalmente. E aí ela fala assim, ela questiona se esse lado monstruoso dos artistas também não é o que permite eles criarem grandes obras. Então ela vai também terminar o texto fazendo uma provocação, falando que meio que até que ponto condenar os outros também serve pra esconder o que a gente quer esconder da gente. Caraca. O quanto de monstruoso também tem em mim. Sabe? Quando eu aponto pro outro. Então tem muitas questões que ela vai levantar, assim, no texto dela, que são bem incômodas de serem feitas, como esse assunto inteiro é incômodo, né? E eu acho interessante, assim, pra ter uma visão, uma outra visão, né, sobre o tema. E aí, nessa pergunta dela, eu queria deixar uma dica, e uma contradica, que vai parecer até estranha, mas é porque a gente tá falando aqui de uma coisa muito... que eu acho que precisa ser analisada. E pensando nesse consumo crítico de obras, pode baixar um torrent ou assistir no YouTube, porque provavelmente eu acho que tá no YouTube, o filme Repulsa ao Sexo, do Polanski. Eu acho esse filme extremamente complexo, muito, muito, muito complexo, quando a gente vai falar sobre esse tema, porque é um filme que fala sobre abuso, é um filme que fala sobre violência sexual de uma pessoa que praticou violência sexual. Então, se você está disposto a passar por essa experiência, digamos assim, né, de pensar realmente criticamente o que a gente pode perceber dentro da relação do autor com a obra e como que a obra pode sair daquela pessoa ou ela pode se tornar uma outra coisa. Tudo que a gente conversou aqui pode ser problematizado ao extremo quando a gente pensa nesse texto, na combinação principalmente desse texto com esse filme. Eu não tenho as respostas. Pode até ter parecido, né, nessa última fala minha, que eu tenho as respostas para as coisas, mas é como eu vejo, mas não é uma verdade absoluta, né? É como eu vejo a situação agora, essa questão do consumo consciente, da caso particular da J.K. Rowling e tudo mais. Mas é uma questão muito complexa, muito, muito, muito complexa. E aí é isso, para quem quer, né, se desafiar a esse ponto. Exato. E aí, ao mesmo tempo, eu irei indicar um filme que eu assisti recentemente, que é o Limite, do Mário Peixoto. Um filme que não tem nada a ver com o que eu indiquei anteriormente. Mas é um filme que eu ainda não tinha visto, por incrível que pareça. É um filme clássico aí, né, do cinema brasileiro. O primeiro filme experimental da América Latina. Então é um filme, né, bem, assim, cânone, digamos assim. E eu assisti ele realmente porque a gente tá tendo aí uma temporada, todo mundo que participa da Brasília tá assistindo muito filme brasileiro nos últimos dias. E ele foi o primeiro filme que eu escolhi pra começar minha maratona. Então, assim, fica aqui a dica. É um filme que, claro, já está disponível há um tempo, em 4K, inclusive, no YouTube. Vocês conseguem achar facilmente. É um filme que conta a história de 3 pessoas que estão chegando ao limite da vida delas e estão em um barco à deriva, né? E elas cansaram de remar. E aí o filme utiliza o recurso de flashback ainda na década de 30, que é quando o filme foi feito por uma pessoa que na época tinha 21 anos, né? E para poder explicar o porquê que eles chegaram nessa situação, de certa forma. Então, assim, vai voltar ali para as 2 mulheres e para o homem que estão no barco. E aí, no final, a gente vai ver aí o que acontece, né? Não vou contar o spoiler de um filme da década de 30, mas tudo bem. Acho que não configuraria um crime se eu contasse. Não. Mas, enfim. Mas, assim, eu achei incrível, sensacional mesmo. Assim, tem um texto meu, ele tá na coluna do Periplá. E eu escrevi há umas 3 semanas, acho, um mês, não lembro, mais ou menos. Mas é isso. E é isso. E eu vou também deixar uma outra dica, que é a série Rex, que voltou. Então, assim, pra poder desopilar, né, sejam felizes assistindo Rex, porque eu estou amando. Tem só um episódio agora da última temporada, que é a 5ª temporada, mas eu amo essa série mesmo. E como ela tá chegando ao fim, eu acho que é o momento de indicar pra mais pessoas assistirem e se divertirem tanto quanto eu aí com a série, que é sucesso de crítica, talvez não tanto de público, aqui pelo menos no Brasil eu não vejo tanta gente comentando assim, mas é uma série que merecia toda a aclamação e merece toda a aclamação do mundo. Então, é com a Jean Smart e com a Hannah
Einbinder, que sim, a Hannah, principalmente, é uma super consumidora consciente, tá? Altamente politizada, talvez uma das pessoas mais politizadas de Hollywood hoje em dia, na minha opinião. Então, assim, assistam e é isso. É isso, e tá no Prime, né, Fabi? A Rex tá na HBO. HBO, isso, é verdade, tem razão. Muito bom, tá aí então, muitas dicas boas aí que a Fabi trouxe pra gente. E, bom, pra fechar aqui, eu vou trazer uma dica. A Fabi inclusive comentou sobre isso durante o nosso papo aqui, mas eu já tinha anotado e aí eu acho que vale a pena também ressaltar aqui, que foi justamente a entrevista mais recente aí que a Erika Hilton deu no Roda Viva, assim. Eu assisti a entrevista, uma entrevista muito boa da Erika, né? Enfim, é um daqueles episódios que todo mundo deveria, sabe, assistir, independente da sua visão política e tal, porque a gente tá falando, né, dessa mulher que é deputada federal, que hoje preside, inclusive, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, e ela mostra, né, como que essa sua atitude vai muito além do que as pessoas imaginam, assim. Então, no programa, ela começa a derrubar alguns mitos, assim, do que as pessoas falam, inclusive, né, sobre a comunidade LGBTQIA+, e ela traz várias discussões, né, que mexem com a vida de todo trabalhador brasileiro também, porque ela vai falar sobre a mobilização nacional pelo fim da escala de trabalho 6x1 também. Então, a Erika explica de uma forma muito clara como que esse modelo de trabalho é obsoleto, né? Como que a redução de jornada pode devolver dignidade e tempo, né, para as famílias e tudo mais. E a Erika falando é um show à parte, assim. Ela é super didática, ela conecta os pontos de uma maneira, ela é muito rápida, assim, também falando, é impressionante. E para além disso, ela também fala sobre temas fundamentais, assim. Ela vai falar sobre resiliência, sobre a postura dela, né? O fato dela ter escolher, né? Ter tido muito sangue frio também como estratégia política, né? Ela é combativa, mas ela precisa ter sangue frio em vários momentos. Ela fala sobre fé, sobre religião, sobre educação, sobre cultura. Enfim, a Erika é um espetáculo e a entrevista dela no Roda Viva tá muito boa. E aí, junto com essa entrevista, para quem gostar, quem quiser ver outras coisas também, tem também uma outra entrevista que a própria Erika deu pro programa Na Pilha, que é com a Tati Bernardi. Eu adoro a Tati Bernardi entrevistando, porque eu acho que ela consegue deixar os entrevistados muito à vontade, assim. E é um papo super descontraído em uma livraria, né? E a Erika revela que é uma leitora voraz desde criança e que os livros foram literalmente um refúgio para ela e um lugar onde ela canalizava essa sua imaginação para enfrentar o bullying na escola e tudo mais. E o ponto alto da entrevista é quando ela fala sobre o que ela chama carinhosamente, né, de o K-pop da literatura, assim, que são os livros espíritas, né? Então a Erika conta que, apesar de vir de uma família evangélica e tudo mais, ela encontrou nesses romances espíritas um conforto e histórias que ajudaram ela a entender a sua própria identidade e tudo mais. É um papo mais íntimo, diferente do papo do Roda Viva, é um papo mais íntimo, assim, mais divertido, mais engraçado e tal, e ela vai passar por autores assim que são muito legais, né? Por exemplo, ela fala da Judith Butler, fala da Carolina Maria de Jesus, né? Do Quarto de Despejo, por exemplo, do livro. Vai falar também de clássicos do Machado de Assis, fala também da relação agridoce que ela tem com Harry Potter, então é legal também. Enfim, vale muito play essas duas entrevistas da Erika, e eu acho que ela é uma pessoa pra gente ficar de olho, porque ela é uma representante assim fortíssima, né, desse lado político, né, progressista e tudo mais, e que ela pode fazer muito bem, né, para o nosso país. Então vai lá e ouve essas entrevistas que estão maravilhosas. Chegando ao final
aqui desse podcast, né? Podcast Cinemação 641. Batemos esse papo sensacional aqui sobre obras, sobre autores. Um papo que realmente traz muito o que falar e certamente a gente, assim, só passou pela base dele. Tem muita coisa para discutir, tem muita coisa pra gente falar e a resposta honesta que a gente percebeu é que não há resposta. Depende, né? Depende de se o artista tá vivo, se o artista tá morto, depende se o dinheiro que você gasta vai direto pro bolso de quem causa, né, esse dano real e tal. Depende do crime também que tá sendo cometido, enfim, depende de tanta coisa, mas uma coisa que eu acho que fica muito clara é justamente a gente ter consciência daquilo que a gente tá consumindo para que a gente possa se nutrir, né, de coisas que nos façam bem, assim. E é isso. Então tenho que agradecer demais aqui a presença dos meus convidados. Fabi, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. E por favor, deixa aí meios de contato para quem quiser acompanhar você, seus textos afiados também, seus vídeos também que você está fazendo. Como que faz para chegar até você, Fabi? Obrigada, Rafa. Obrigada, Dani, pela conversa. Realmente foi uma conversa que não teve conclusões fechadas, né? A gente deixou mais perguntas de fato do que respostas e realmente eu acho que isso é um reconhecimento da nossa limitação mesmo, né? Nossa insignificância perante certas coisas. Acho que, né, na vida, assim, principalmente na internet, né, nas internets aí, nas webs, nas redes sociais, a gente tende a ver que as pessoas têm resposta pra tudo, né? Tudo elas têm uma resposta muito clara e muito objetiva, é sempre 880, preto no branco, e é isso. E aquela questão, assim, eu, pelo menos, cada vez mais reconheço que não tenho respostas absolutas pra nada. Absolutamente nada. Eu acho que quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha, mas agora eu não tenho, não. E, Rafa, antes de eu falar minhas redes aqui, eu só queria falar sobre um texto que eu acho que eu escrevi pro Cinemação, tenho quase certeza, sobre Red Pills e sobre Lana e Lily Wachowski, que são mulheres trans e fizeram Matrix como uma metáfora pra transgeneridade. E eu acho que isso daria um ótimo episódio, inclusive. Não sei se já teve. Sim, não teve. Mas fica aqui a dica, acho que daria um ótimo episódio, viu? Pensar essa metáfora que inclusive foi confirmada pela Lily Wachowski há um tempo atrás. Enfim, muito interessante. Não, eu tô saindo desse episódio, Fabi, com 2 temas que eu já anotei aqui, porque você falou e eu falei, caraca, isso daqui daria muito papo, que é a monstruosidade do autor é o que possibilita a genialidade da obra. Acho que essa é uma ótima discussão pra gente ter também. E essa que você falou agora dos Red Pills e Matrix é muito bom também. A gente tem que pensar sobre os Red Pills também, né? Tá em alta, tá bem alta. Eu acho que seria interessante trazer essa perspectiva, porque eu acho que muita gente não sabe que elas são mulheres trans, né? Então eu acho que seria legal trazer isso e trazer também como Matrix virou um símbolo, inclusive, pra machosfera. Sem nem saber. Olha como é louco isso também. Eles não sabem quem foi que fez a obra, não sabem que essas são mulheres trans, que a obra foi feita com essa metáfora em mente, mas eles assistiram apenas a obra e tiraram dela um significado que eles estão usando para uma coisa completamente diferente do que é. do que foi inicialmente pensada, entendeu? Então, assim, eu acho que complementa bem também aquilo que a gente falou hoje, mas enfim. Vocês podem me encontrar na coluna de Cinemação, que tem, inclusive, textos sobre o drama, recentemente, né? Mas tem vários outros textos lá, inclusive esse que eu acabei de falar dos Red Pills. Tem também meu Instagram, que é o Cinemafilia, e lá vocês vão encontrar no linkzinho da bio, que é o Linktree, várias outras redes sociais em que eu estou, incluindo Letterboxd, X, tem Blue Sky, tem YouTube que tá desativado, mas tá tudo lá. Tá tudo lá e vocês conseguem encontrar aí e a gente pode também prolongar essa conversa se vocês quiserem entrar em contato comigo. Obrigada, gente, mais uma vez. E fico aguardando o próximo convite, Rafa. Muito bom, muito obrigado. Esse convite virá, sem dúvida, em breve. Muito obrigado, Fabi, novamente. Obrigado, Dani, também, por estar aqui com a gente. Mais um papo relevante, né, Dan? Mais um papo que ajuda a gente a
desconstruir o cinema e o pensamento, né, em torno do cinema. Então, muito obrigado. E também deixa aí seus meios de contato para as pessoas acompanharem seus textos, suas produções aí. Nossa, valeu, obrigado. Foi muito bom mesmo. Espero que eu tenha conseguido colocar em palavras o que eu tava pensando, porque às vezes a gente vai falando, quando você vê, você fala, pera, sabe assim, tipo, você precisa... Porque ainda mais que é um tema complexo, né? Então, às vezes eu ficava, então, tem essa questão, tem aquela... Eu falo, será que tem que estar me ouvindo, tá entendendo? Então, se alguém não estiver entendendo, comenta, né? Não tô entendendo, daí, enfim, de repente a gente consegue um feedback. Mas é isso, quem quiser me acompanhar em algum lugar, vai lá no Substack, danielcuri.substack.com, tem só o sitezinho lá, você pode se inscrever e receber a newsletter. O último texto que eu publiquei, eu falei sobre justamente o ponto de vista da escolha, né? Qual escolha você faz, é o título. E eu questiono justamente isso, dou uns exemplos meio diferentões, assim, num podcast que eu tava ouvindo, e falo sobre a questão da série, que eu escolhi não ver, mas não tô em nenhum momento dizendo o que você tem que fazer da sua vida. E é isso, obrigado pelo convite. Quem quiser também aqui no Cinemação tem aí os links das minhas redes sociais também pra me acompanhar. E é isso, tamo aí. Quem sabe logo em breve a gente se vê por aqui também. E qualquer coisa é só me chamar que a gente tá por aí. Boa, é isso. Muito obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. E antes de ir embora, deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui pro Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomendo Cinemação para alguém. Um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considera se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema. Trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra por uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável. E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. O podcast Cinemação 641 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.